Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aí de História, do seu professor preferido. Independência do Brasil, tema importante, tema que cai muito em prova, em concurso. Legal a gente entender que a independência do Brasil ela foi um processo que veio acontecendo desde 1808, com a vinda da família real, que veio para cá fugindo lá do Napoleão, né? Napoleão ameaçou invadir Portugal se comercializasse com a Inglaterra. Portugal comercializou com a Inglaterra, tinha uma dívida do tamanho do mundo, devia a calça, as cuecas e o que tinha dentro para a Inglaterra, não podia parar de comercializar com a Inglaterra. Então a família real não achou outra alternativa senão sair fugido de Portugal e vir aqui para o Brasil, que era, afinal de contas, a grande fonte de receita do Império Português. O Portugal é uma faixa de terra pequena ali na quinazinha da Europa, na Península Ibérica, não tem muita importância econômica ali. A maior quantidade de riquezas que vinha para o Império Português era realmente do Brasil aqui, principalmente a nossa cana-de-açúcar, mas tinha também outros produtos, o algodão, o couro, o charque do sul, etc. Então a família real veio para o Brasil em 1808 e aí começou uma série de mudanças e uma dependência ainda maior com a Inglaterra. Teve que abrir os portos para as nações amigas, ou seja, para a Inglaterra. O pacto colonial acabou nesse momento, porque aquela exclusividade de você só poder comercializar com a metrópole, no caso do Brasil, só poder comercializar com Portugal, acabou. Agora você podia comercializar diretamente com as nações amigas, ou seja, a Inglaterra. Isso deu para os comerciantes brasileiros, principalmente para os senhores de terra brasileiros, uma liberdade comercial maior. Passou o tempo, Dom João foi ficando aqui, depois que Napoleão foi preso em 1815, definitivamente lá trancafiado na ilha de Santa Helena. Nada impedia Dom João de voltar para Portugal. Dom João podia perfeitamente voltar para Portugal. Por que não voltar para Portugal? Primeiro porque a América Espanhola já vinha declarando independências. Alguns países da atual América Latina, fora o Brasil, já tinham se tornado independentes e outros estavam em via de, e Dom João tinha muito medo de perder o Brasil nesse processo. Processo que também é derivado das políticas napoleônicas e tal e tudo mais, mas isso aí é assunto para outra aula. E também o Brasil, como eu já disse, era a grande fonte de renda de Portugal. Então era muito mais interessante para Dom João permanecer aqui no Brasil do que voltar para Portugal, ficar longe da sua fonte de renda, correndo risco aí de perder e tal e tudo mais. Então a gente fica perto de onde está o dinheiro, que desse jeito o dinheiro continua para a gente aqui tranquilo. Houve também ainda, em 1817, uma revolução, uma tentativa de revolução na província de Pernambuco. Pernambuco e outras províncias ali, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, proclamaram a sua independência, fizeram ali uma república aos moldes da República Norte-Americana, se separando do Brasil. Veja bem, não queriam tornar o Brasil independente. Eles fizeram uma república ali naquela região, ali onde fica, bem na quinazinha do Brasil, ali, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Paraíba. Basicamente, formaram ali uma nova república independente de Portugal e também do resto do Brasil. Ali seria um país diferente se isso tivesse concretizado. Claro que essa revolução ela não deu certo, ela foi reprimida com força pelas forças imperiais, ali pelo exército. O poderoso exército luso brasileiro conseguiu vencer essa revolução, os principais líderes, alguns foram executados, outros foram presos, esse território foi reincorporado ao território brasileiro normal, nessa altura já Reino Unido, a Portugal e Algarves. Mas isso mostrava, e é muito importante ressaltar, que isso mostrava uma tendência do território brasileiro a se fragmentar. O Brasil já tinha experimentado dois outros movimentos emancipacionistas, a Inconfidência Mineira, na região das Minas Gerais, a Conjuração Baiana, ali na Bahia. Todos esses movimentos eles pretendiam tornar as suas respectivas regiões independentes, e não o Brasil, como muita gente pensa. Muita gente pensa assim, Tiradentes queria a independência do Brasil. Está errado, não tem nada a ver. A Inconfidência Mineira era só ali na região das Minas Gerais. A Conjuração Baiana, mesma coisa, só ali na região da Bahia. A Revolução Pernambucana, nesses estados que eu já falei. Então, o Brasil ele mostrava sinais de que ele não era um território unificado, não era uma coisa que tinha uma identidade nacional. Então a tendência era que o Brasil se fragmentasse, se transformasse em vários pequenos países, a exemplo do que aconteceu com a América Espanhola. Então Dom João não queria que isso acontecesse, então ele permanece no Brasil, ele não voltou para Portugal.
Ele podia ter voltado, Napoleão já estava preso, já estava fora de perigo, ele podia ter voltado para casa, mas ele preferiu realmente ficar aqui onde era a principal fonte de riqueza dele, ele não queria perder essa fonte de riqueza. Em 1820, história em Portugal, a Revolução Constitucionalista do Porto. O que é isso? Uma revolução liberal, de cunho liberal, tá? Que queria fazer uma constituição para Portugal, coisa que Portugal ainda não tinha. Portugal ainda era um império, né? Um reino absolutista. Dom João já era, nessa altura, Dom João VI, a Dona Maria I já tinha morrido. Dom João VI era um monarca absolutista, era um monarca que tinha poderes absolutos em suas mãos, e essa revolução constitucionalista ou revolução liberal do Porto queria acabar com isso, queria fazer a Constituição e queria que Dom João e a família real voltassem para Portugal. Enquanto Dom João esteve no Brasil, houve o que se chama de inversão colonial. O que é isso? A metrópole, que era mais importante que Portugal, que era a sede do Império, passou a ser a colônia, porque a família real não estava mais lá, né? E a família real estando no Brasil, o Brasil passou a ser a metrópole, mais precisamente o Rio de Janeiro passou a ser a metrópole do Império Português, a sede do Império Português. Então isso incomodava demais Portugal, que viu sofreu várias desvantagens, né, comerciais com tudo isso que aconteceu, principalmente com o fim da exclusividade colonial, e os comerciantes portugueses, a burguesia portuguesa queria que isso terminasse, queria de volta a exclusividade sobre os produtos brasileiros, porque tem inúmeras vantagens comerciais nisso. Você vai comprar um produto que só você pode comprar, então é você que dá o preço, né? E aí você revende pelo preço que você quiser para quem quiser comprar. Então essa revolução exigia a volta da família real imediatamente em 1820. Como eu já disse, Dom João não queria voltar para Portugal. Ele, mesmo ainda nessa época, ele queria ficar no Brasil. Ele entendeu que se ele saísse do Brasil, o Brasil podia se tornar independente e ele perder a maior fonte de riqueza dele, né? Mas a pressão das cortes foi muito grande, ameaçaram tirar ele do trono, ameaçaram tirar ele do governo, e então ele acabou tendo que ceder e voltou. Mas Dom João VI era um cara muito pragmático, muito esperto. O que ele fez? Ele vai embora e deixa o filho dele aqui, o herdeiro, Dom Pedro I, vulgo Pedrão. Deixou Pedrão no Brasil, falou: Pedrão, você fica aqui e toma conta das coisas, tá? Para que nada aconteça, para que a gente continue governando, para que a gente continue reinando, controlando as riquezas que são provenientes daqui. Assim a gente fica na boa, Portugal tá de boa. Eu vou lá, tento dar uma acalmada nos ânimos da galera lá, você fica aqui, segura a situação e a gente tá de boa. Dom Pedro já gostava, porque não queria também voltar para Portugal. O Pedrão era um cara muito habituado ao Brasil, ele estava muito bem adaptado aqui. Ele era danado, o bicho pegava todo mundo, era uma coisa horrível, né? Ele morreu, depois que ele morreu a gente sabe aí oficialmente de, sei lá, quase 40 filhos dele. Isso que a gente saiba. E ele adorava o Brasil, gostava muito daqui, falando também não queria voltar para Portugal, ele ficou, né? E isso foi super importante, foi muito importante para a nossa independência, para como a nossa independência aconteceu. No fim das contas, em 1821, Dom João volta para Portugal e, chegando lá, o pessoal das cortes portuguesas estranharam, falaram: ué, cadê Pedrão? Pedrão não veio por quê? Onde é que está Pedrão? Aí Dom João falou assim: não quis vir, o que eu vou fazer? Ele é maior de idade, vacinado, está lá, na gandaia, deixa ele lá. Mas as cortes não queriam saber disso, mandaram ele voltar e ficaram enchendo o saco de Dom Pedro para ele voltar para Portugal, dizendo que o seu lugar é aqui, o lugar da família real é aqui, tem que voltar, não quero saber de monarca nenhum aí, enquanto tiver monarca aí a gente não vai poder reverter esse processo de inversão colonial, isso aí vai ser difícil transformar em colônia enquanto o príncipe herdeiro estiver morando aí, a gente sabe que se Dom João morrer você vai acabar ficando aí, então não, então você volta para Portugal, senão não tem conversa. E as cortes pressionando de um lado, Dom Pedro dizendo não do outro, aquele jogo, aquela coisa, Dom Pedro na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Eis que, no dia 9 de janeiro de 1822, José Bonifácio chega com um abaixo-assinado. José Bonifácio era um cara muito importante, era um cara representante da elite paulista, representante da elite brasileira, tá? Uma galera que já estava ali se movimentando para combater essas ambições das cortes portuguesas, né? E José Bonifácio chega com um abaixo-assinado de cerca de quase 10 mil assinaturas ali para Dom Pedro. Isso hoje pode parecer pouca coisa, 10 mil assinaturas, você vai nesses sites aí que fazem assinatura, abaixo assinado online, tem muito mais, tem milhões de assinaturas. Mas isso em 1822, no Rio de Janeiro, numa cidade pequena, que não era nem de perto comparável às cidades, às grandes metrópoles europeias. Você conseguia encontrar 10 mil cabeças que conseguissem escrever e assinar o próprio nome, era muito difícil.
Tá? Então, até hoje não se sabe se isso foi forjado, se tiveram assinaturas falsas, mas isso aí vai ser difícil a gente comprovar algum dia. O fato é, José Bonifácio chegou lá para Dom Pedro com o abaixo-assinado na mão dele, né? Dom Pedro viu aquilo, se sentiu tocado, né? Aquela coisa de, oh meu Deus, eles me querem, então ele resolveu ficar. Então é o dia do fico, é o dia que ele vai lá para a sacada do palácio, né? Do Paço Imperial, lá no Rio de Janeiro, e fala, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ele fica. E ele diz o seguinte, e a partir de agora não tem esse negócio de corte portuguesa no Brasil, quem manda aqui sou eu, qualquer ordem que vier lá de Portugal, qualquer lei, qualquer coisa que eles decretarem lá, eu tenho que aprovar para passar a valer aqui, senão não vale, e eu não quero saber de conversa. E as cortes portuguesas, quando ficam sabendo disso, Deus nos acuda, né? Os caras já se tocaram, já perceberam qual é a intenção, qual é o plano, e ameaçam Dom Pedro, mandam uma cartinha para Dom Pedro dizendo que, basicamente, que se você não voltar para Portugal agora, a gente vai até aí, a gente vai pegar você, a gente vai te dar uns tapas na cara, vai te esculachar e vai te trazer de volta para Portugal na marra, seu safado. Pedrão, que nessa altura manda fazer uma Assembleia Constituinte para criar uma Constituição para o Brasil, né, ali mostrando ali alguma tendência à política mais liberal e tal. Dom Pedro está em processo de solidificação desse novo país, né, desse novo Estado que o Brasil estava se tornando, né? Ainda ali no meado do ano de 1822, ele começa uma turnê pelo Brasil, né? Ele começa a fazer um tour pelo Brasil, principalmente entre São Paulo e Minas Gerais, que são as localidades com maior concentração da elite brasileira, né? E começa a maquinar e começa a construir alianças e tudo mais ali para poder transformar o Brasil num país independente. Né? Numa dessas ele estava lá para os lados lá da casa do José Bonifácio, no interior de São Paulo, lá em setembro, e voltando para o Rio de uma viagem, ele para em Santos, onde é oferecido para ele um banquete, um jantar, né? Esse jantar desarranjou ele. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro no dia seguinte, ele se sentiu mal. Ele teve um piriri, ele teve uma caganeira, desculpa o termo, mas não tem outra palavra, ele teve uma diarreia, teve que parar, descer da sua mula. Sim, ele estava de mula, cavalo não sobe serra, para você vir de São Paulo para cá tem uma serra, né? Cavalo não pode subir serra, se cavalo subir serra corre risco sério dele se machucar, e em 1822 o que você ia fazer com um cavalo machucado na serra? Sacrificar. Tadinho do bicho. Né? Mas além de ser tadinho do bicho, o cavalo era um bicho que tinha muito pouco no Brasil e era muito caro. Então você não vai sacrificar e ficar desperdiçando recursos porque você quer andar a cavalo e é muito orgulhoso para andar de mula. Então Dom Pedro estava de mula subindo a serra, né? E aí ele parou ali na frente do riacho Ipiranga, porque é um riacho, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, que margens, né? Um riachinho. Dom Pedro parou ali para se limpar, porque ele estava todo sujo, todo cagado. E aí o mensageiro real o alcançou, né, trazendo uma mensagem da sua esposa, Dona Leopoldina, dizendo que tinha recebido a tal correspondência das cortes portuguesas, dizendo que ele tinha que voltar imediatamente para Portugal, senão eles iam vir aqui e iam levar ele à força. Ainda tinha um bilhetinho dela ali do lado, dizendo assim, Pedro, tá na hora, né, queridão, chegou a hora, agora é a hora da verdade, transforma essa porcaria aqui logo num país independente, porque senão alguém vai fazer isso por você e você vai ficar como fracassado na história. Então Dom Pedro não pensa duas vezes, Pedrão lá cheio de garbo, todo cagado, levanta a sua espada. Pedro Américo pintou ele lá num cavalo, pá, aquela coisa, a espada levantada, independência ou morte, não sei o que, enfim. Ele declarou o Brasil independente ali, dia 7 de setembro de 1822, né, passou a ser a data oficial da independência brasileira, mas ele estava ainda em trânsito, voltando para o Rio de Janeiro, voltando para a capital, voltando para o Paço, né, lógico que não acaba aí, as cortes não aceitaram de boa, falaram assim, não, independente? Então beleza, tá de boa. Claro que não, os caras estão perdendo a maior fonte de riqueza do Império. Então, teve briga, o pessoal veio, lógico, né, Portugal é um país que não era lá muito rico, vivia uma crise financeira muito grande, uma crise econômica muito grande, não tinha como fazer uma grande guerra, né, para tentar recuperar a colônia, mas tinha muitos fazendeiros, principalmente aqui no Brasil, que apoiavam os portugueses, muitos portugueses aqui no Brasil, né, que gostariam que o Brasil não se separasse de Portugal, voltasse inclusive a ser uma colônia. Né, então teve briga, teve guerra, não foi uma independência pacífica, como muita gente acredita. Né, as guerras duraram aí cerca de 2 anos, né, e Dom Pedro participou de muitas delas,
né? Dom Pedro era um cara meio fanfarrão, mas ele gostava de ação, ele ia para o combate. Claro que ele não ia, né, na frente da tropa lá para morrer de bobeira, né? Mas ele ia lá chutar o cachorro morto. Quando o cachorro morria, ele ia lá e dava um chute. Mas enfim, o importante da gente saber sobre a independência do Brasil é que tudo fazia parte do plano. Qual era o plano? Dom João VI, imperador. O Brasil ia se tornar independente, isso era fato, isso era questão de tempo. A América Espanhola estava se tornando independente o tempo todo, os Estados Unidos já tinham se tornado independentes, o Haiti, várias colônias na América Central já estavam se tornando independentes. Então era uma questão de tempo o Brasil se tornar independente. Como que isso podia acontecer? De duas maneiras. Ou se fragmentando, virando várias repúblicas ou vários países diferentes, ou a gente conseguindo manter a unidade territorial e o controle da terra. O que seria mais interessante para Portugal? Manter o controle dessa terra. Dom Pedro, qual era o plano? Dom Pedrão, bombadão, chega lá, garantia a situação, estava tranquilo, controlando a situação do Brasil, seria o imperador do Brasil, e quando Dom João VI morresse, ele assumiria também o trono português, unificando novamente os dois países, transformando novamente no Reino Unido. Como eu já falei para vocês, Portugal não tinha grande importância econômica, não tinha um mercado muito grande, não tinha possibilidade, não tinha industrialização, não tinha nada. Dependia muito das suas colônias, e principalmente do Brasil, certo? Então não era interessante para que a família real perdesse o controle sobre o Brasil. Tanto que a linha sucessória continuou a mesma, o Brasil passou a ser um novo país controlado pela mesma família que controlava Portugal. Ok? Então a nossa independência ela vai acontecer de fato, mas daquele jeito ali, mais ou menos, e tal, e tudo mais. Outra coisa que é importante a gente esclarecer é que o dinheiro que financiou essa independência foi o mesmo dinheiro que financiou a vinda da família real para cá, ou seja, o dinheiro inglês. A Inglaterra, ela cada vez mais ela entrava no Brasil, né, através das suas divisas, através do seu dinheiro, né, e o Brasil se tornando cada vez mais endividado. O Brasil teve que pagar uma indenização para Portugal para poder ser reconhecido como país independente, e essa indenização foi um empréstimo feito à Inglaterra. Entre outros empréstimos vários aí para você poder lutar numa guerra, você precisa de dinheiro, tem que pagar o soldado, pagar a arma, pagar a munição, pagar o cavalo, pagar, enfim, qualquer coisa que você tem que pagar, você tem que pagar. Né? E isso é caro. Então, isso tudo foi feito com dinheiro inglês, empréstimos feitos junto à Inglaterra. E a Inglaterra se tornou uma grande credora do Brasil e vai ser credora do Brasil aí até o final da Segunda Guerra Mundial. Certo, senhores? Eu espero que tenha sido satisfatório, espero que tenha conseguido entender. Valeu, a gente se vê.